Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Eudivane e hoje a gente vai tentar aí resolver essa seguinte questão: como fazer uma venda coberta com pouco dinheiro? E a resposta já está logo aqui embaixo, né? Seria usando a estratégia Poor Man's Covered Call. Aí traduzindo seria a venda coberta do homem pobre. Na verdade, a gente vai tentar aí com essa estratégia fazer uma venda coberta, mas de forma sintética, no qual você vai precisar de menos dinheiro do que se você fosse comprar o ativo. É o que a gente vai ver hoje. Bom, então como a gente já sabe, na venda coberta tradicional, você compra um ativo e vende uma call. Mas a gente sabe que precisa de um valor interessante aí, ou você até consegue fazer com pouco dinheiro, mas naquelas ações que tem um valor mais baixo, né? Porque no caso de opções, você consegue negociar só com lotes a partir de 100. Olhando aqui no simulador do opções.net, a gente vê o seguinte. Eu peguei aqui como exemplo o Petrobras, tá? Não é recomendação de operação, mas só para a gente estudar aqui. Então, na venda coberta tradicional, a gente iria comprar o ativo, né? No fechamento aí ele estava a 35,40. Então, se a gente fosse fazer com 1.000 ações, a gente ia precisar de 35.400. E logo em seguida a gente ia vender aqui 1.000 opções, o tipo call, né? E receberia por isso 1,32, que daria um montante de 1.320. No mínimo aqui você ia precisar desse valor aqui, 34.080, para fazer a venda coberta tradicional. E a venda coberta do homem pobre, a premissa é o seguinte: você vai substituir o ativo por uma call, para você não ficar descoberto aqui, né? Para não ficar uma venda descoberta, você compra uma call que esteja ITM, né? Geralmente o indicado é que ela esteja ali pelo menos com delta 90, porque ela vai acima de 90, né? Porque ela vai se comportar praticamente como o próprio ativo. Mas aí tem alguns detalhes que é bom a gente prestar atenção, porque quando a gente vê aqui no simulador parece muito fácil, mas na prática vai ter algumas coisas que podem acontecer e vai trazer dificuldade. Então vamos começar aqui a simular a nossa estratégia. Então, no lugar do ativo, a gente vai manter a compra, só que ao invés de ativo a gente vai escolher uma call. Uma das premissas é que o interessante é você fazer isso com uma opção longa, né? Porque se eu pegasse aqui uma opção do mesmo vencimento, vamos supor aqui 32 e 27. Aí o 32 e 27 teria aqui um delta 0,91. Mas só que aqui, na verdade, o que a gente fez foi uma trava de alta, né? Que como é o mesmo vencimento, isso aqui se trata de uma trava de alta. Uma diferença de R$3. E como você estaria gastando 2,26 nessa trava de alta, ela não teria um risco-retorno tão bom, né? Que o máximo de lucro dela seria R$3 a diferença. Então, se eu estou gastando 2,26, o meu lucro máximo seria 74 centavos. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de usar uma call com o mesmo vencimento, a gente vai jogar uma mais para frente. Aí que começam os problemas. Porque as opções mais longas, você começa a ter problema de liquidez, dificuldade para comprar uma opção mais longa. A gente está aqui testando, olhando as opções que vencem em janeiro. E aí quando eu fui procurar uma call mais longa de Petrobras, pelo menos para o mês de abril, então tem aqui poucos negócios. Então provavelmente já é o primeiro detalhe aí dessa tipo de estratégia, porque você precisa procurar ativos que têm mais liquidez nas opções. Você não vai conseguir fazer esse tipo de operação em qualquer ativo.
Você precisa procurar por esses que têm mais liquidez. E mesmo Petrobras, que tem uma boa liquidez, a gente vê aqui que teve poucos negócios nas opções mais longas. Aí aqui teve até coincidência que teve aqui um negócio nesse ativo aqui, nessa call, que é a Petro D334. Lembrando mais uma vez, isso aqui não é recomendação, mas é só para fins didáticos. Ela teria o strike 32,26, bem semelhante à que a gente usou ali. E teve um negócio a 4,71. Aqui não tem o delta, mas aí eu fui aqui na calculadora, aqui do próprio site opções.net, joguei aqui e aqui a gente vê que o prêmio justo, o preço justo dela seria 4,55, ou seja, a pessoa teve que pagar um pouco mais caro lá pela opção, né? Já é um dos detalhes quando se tem pouca liquidez. Nenhum strike, você vai acabar pagando mais caro. Mas a gente vê que o delta dela aqui encaixaria aí na nossa estratégia. Seria o 0,93, né? E aí só lembrando, como a gente viu aqui que isso aqui formou o desenho de uma trava de alta, então já fica a primeira dica. Se você está indo fazer essa estratégia de venda coberta do homem pobre, você tem que ter essa premissa de que você precisa encontrar um ativo que esteja em tendência de alta ou pelo menos lateral. Porque para você conseguir ganhar dinheiro nessa estratégia, você precisa que o ativo ou fique lateral ou suba. Mas também não pode subir muito, porque aí vai começar a ter outros detalhes, né? E talvez não vai ser tão interessante também. O melhor é que o ativo tenha tendência de alta, fique lateral e se subir, não suba tanto, para ficar mais fácil de você ir rolando aí a estratégia que a gente vai ver aqui. Mas então, beleza. Então a gente vai simular aqui que a gente compraria essa opção aqui. Então vamos substituir aqui o vencimento de janeiro, vamos colocar o de abril. Colocar o strike 32,26. Então, aqui a gente já percebe a primeira diferença. Lá atrás, você precisaria de R$35 mil para montar a venda coberta, que você está fazendo, vai ter um gasto de 3.200. E vai vender o strike, né? A gente manteve aqui o strike a ser vendido, que é o 35,27. Aí a gente percebe aqui que no gráfico de payoff, por mais que o ativo subir, você vai ter lucro nessa operação. Porque como ela meio que simula aqui uma trava de alta, o ativo permanecendo daqui para cima, do strike ser o vendido, né? Que é o 35,27 para cima, você tem lucro na operação. E a gente vê que é um resultado interessante aqui, tá dando 22,79%, e aqui se o ativo ficar parado ali bem próximo do strike que você está vendendo, 26%, né, de lucro. Mas por que seria esse percentual tão alto? É porque o valor que você está colocando na estratégia é bem menor, né? Você está correndo o risco aqui de 3.200. E aí também tem outra diferença para a venda coberta. Na venda coberta você iria comprar o ativo lá, R$35, né? 35,40, é o preço que ele está. E à medida que o preço da ação viesse contra, fosse caindo, você ia perder dinheiro, né? Desde que descontasse aqui o valor que você recebeu da call vendida. Então aqui você já tem um prejuízo máximo definido, que é o 3.200. Só que também, se o ativo cair e não recuperar até lá o dia 19 de abril, quando vai vencer a sua opção comprada, você vai perder todo o valor aqui investido na opção comprada. Então, mais uma vez, essa aqui é uma operação em que você tem que ter o ativo ficando lateral ou em alta. E aí, como vai se dar aqui a sua estratégia?
Uma vez que o ativo ficar parado, não oscilar muito, quando estiver próximo lá do dia 19 de janeiro, o que você vai fazer? Você vai recomprar essa opção que você vendeu por 1,32 e vender a próxima, que é a do mês seguinte, a de fevereiro. Você vai fazer a rolagem, tá? E aí, para quem tem dúvida de como se faz rolagem, eu vou deixar aqui abaixo um link para um vídeo que eu explico como fazer rolagem. Então é isso. Você tem aqui uma operação sintética em que você vai simular a sua venda coberta. Ou seja, a cada mês você vai tentar ganhar o dinheiro aqui dessa opção que você vendeu, né? Recompra e vende a próxima. O grande problema é se o ativo cair muito, aí vai ficar longe aqui, né? Mas aí talvez a opção para você seria tentar fazer o seguinte: tentar vender um strike mais abaixo, desde que não ficasse tão abaixo aqui dos 32,26, para você ir tentando recuperar esse valor aqui dos 3.200 que você colocou inicial. Se a gente pensar que você conseguisse, se o papel ficasse parado, você conseguisse fazer aqui 3 vezes, né, essa operação, a gente ia ter aí um resultado de 3 vezes 1.320, 3.960, né? E lá no final, você ainda teria essa trava de alta. Na verdade, tem isso, né? Se você pensar bem, chegar lá no mês de abril e o papel estiver acima dos 35,27, por isso que a gente fala que é uma estratégia em que você quer a alta, você tem uma trava aqui de R$3. Então você foi ganhando dinheiro com ela nas rolagens, e aí lá no final você vai conseguir desmontar ganhando o valor dessa trava de alta. Mas para isso, o que precisa acontecer? O papel precisa ficar acima dos 35,27, né? E você ir conseguindo rolar essa operação durante todos esses meses. Então, uma forma bem mais barata do que você tivesse comprado o ativo por R$35,40, as 1.000 ações, para ir fazendo a operação mês a mês. Bom, se você ainda tem muitas dúvidas sobre venda coberta, eu te convido também para conhecer o nosso curso, né, Estratégia Renda em Dobro, onde a gente aborda aí as principais questões sobre o que são opções. Aí aqui tem todo um conteúdo, desde conceitos básicos, as principais estratégias, como escolher as ações, as principais estratégias que eu uso para gerar renda todos os meses, usando as opções, o que a gente faz para gerenciar os riscos. E aí eu vou deixar o link aqui embaixo para quem se interessar e passar a saber mais. Tem o WhatsApp também, se quiser tirar dúvidas. Outra coisa também que tem que tomar cuidado com esse tipo de estratégia é o seguinte: você está vendido aqui numa opção mais curta, em que o vencimento vai ser primeiro, e sua proteção está lá na frente, né? Essa aqui vence com 22 dias úteis e a sua proteção vence com 84 dias úteis. Agora, se essa ação subir muito, é por isso que é importante olhar a questão de liquidez. Se a ação for lá para os 40, R$42 e essa opção ficar, que você está vendido a muito ITM e não tiver liquidez, você pode, se você vendeu uma call do tipo americana, em que quem comprou pode exercer a qualquer momento, e não tiver liquidez lá nas opções, ele vai exercer o direito dele para tentar fazer o lucro dele logo, né? Então você corre esse risco da pessoa, você ser exercido aqui na opção em que você vendeu, e a sua ainda vai vencer só daqui mais, são 4 meses lá para frente. Então é bom, na hora que você for
procurar aqui, se atentar em comprar uma opção para cobertura, essa aqui, por exemplo, nem seria tão boa, porque ela é do tipo europeia, então você não vai conseguir exercer. É o interessante que você faça, ou faça as duas, tanto a que você está comprando quanto a que você está vendendo do tipo europeia, para você não correr o risco de ser exercido antecipadamente, ou escolher as duas do tipo americana, né? No qual, se você for exercido antecipadamente, você também vai conseguir exercer, porque você imagina o seguinte, a opção que você comprou para te dar cobertura, se essa daqui de 35 e 27 ficou muito ITM, essa aqui então a gente nem se fala, porque ela já estava ITM e vai ficar muito mais. Então, a liquidez nela vai ser horrorosa para você ir lá e falar assim, ah, não, beleza, eu vou ter prejuízo aqui, mas eu vou ter a opção que eu estava dando cobertura, então o ativo subiu, né? Ou seja, é o que a gente vê aqui no gráfico de payoff, que o ativo subindo não tem problema nenhum, né? Pode estar lá o ativo pode estar lá nos R$50, R$48, que a operação não está dando prejuízo. Mas aí você corre esse risco se a opção aqui não for do tipo europeia, como a gente viu ali, e ela ficar sem liquidez, você não vai conseguir vender essa opção a mercado e não vai conseguir exercer para sair fora dessa operação. Você vai ter um descasamento aqui, porque você está vendido aqui no 35 e 27 e a opção que era para te dar cobertura você não consegue negociar. Então é bom olhar também esse detalhe aí. Bom, então espero que tenha gostado, tenha entendido aí qual é a lógica aqui dessa operação, né? Lembrando que você tem que procurar ações que tenham uma tendência principalmente de alta, tá? E aí no final aqui do vídeo eu vou deixar uma recomendação de mais um vídeo aí para você se aprofundar nos seus estudos sobre opções. Tá? Segue a gente aí, deixa o like e até o próximo vídeo.